Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renata Tecchio, eu sou aqui do canal Aroma de Flor Bela e vim trazer mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o replantio de uma suculenta que eu acho a coisa mais linda, que é da família das palmeiras de Madagascar. É a Pachypodium saldersi, é uma suculenta arbustiva, muito linda. E eu espero que vocês gostem, me acompanhem até o final. Se gostar desse tipo de vídeo, deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve no meu canal para estar me incentivando a trazer mais conteúdos e bora pro vídeo! Voltando aqui, pessoal, olha só, essa daqui é a minha palmeira, é um Pachypodium, olha só. Ela tá com essas folhas amarelas aqui, gente, porque é a época do ano, é a estação. Esfriou, né? Então ela já começa a perder as folhas, a estação do outono é para isso mesmo, né? As folhas, as árvores caem as folhas para renovar na primavera, certo? E assim acontece com as nossas palmeiras também. O que acontece aqui, gente? Ela tá nesse vaso improvisado. Quando ela chegou pra mim, gente, ela era pequenininha, bem pequenininha, não sei nem mensurar. Acho que era o tamanho dessa planta aqui, ó. Dessa invasora aqui, ó. O vaso tá cheio de mato. Olha só pra vocês verem isso aqui. A situação que tá esse vaso aqui, ó. Tava ali atrás, ali. Eu tava adiando fazer esse transplante aqui, né? Essa mudança de vaso, mas chegou uma hora que não tem jeito. Eu vou estar passando ela para esse vaso aqui, olha. Aí vocês podem me perguntar, mas esse vaso aqui tá maior do que esse aqui. Por que você vai mudar desse para esse? Simplesmente, gente, porque eu preciso renovar esse substrato aqui, ó. Não é nem pelo tamanho do vaso, tá? É mesmo pela renovação do substrato, porque ela tá comigo já tem uns 3 anos. E desde quando ela chegou aqui, gente, eu não fiz a troca desse substrato. Ela tá nesse vaso. Eu coloquei ela nesse vaso pequenininha e olha o tanto que ela já cresceu. Olha aqui o tamanho que tá esse caule aqui, ó. Já tá bem grossinho. Inclusive, ela já deu flor aqui comigo esse ano passado, na verdade. Ela deu flor na primavera. Ela já floriu aqui. Essa daqui, gente, é a da flor branca. Eu quero comprar a da flor amarela, porque a da flor amarela é linda também. Então, eu vou estar fazendo essa troca aqui junto com vocês. E bora lá, gente. A primeira coisa que eu vou fazer tá tirando ela aqui desse substrato. Já é um substrato mais cansado. Tem até uma center viva aqui, uma suculenta, que eu vou tirar ela para colocar no vasinho. Essa suculenta aqui, ela é muito bonitinha, mas ela parece que ela entra em dormência. Tem época que ela fica bem feinha. Aqui, ó. Aí esse miolinho aqui, ele vai crescendo aqui, ó. E daqui sai as flores. Aí eu vou estar plantando no vasinho. Eu coloquei aqui bem pequenininha e ela cresceu. Aqui eu vou estar tirando os matinhos e vou estar tirando ela do substrato. Gente, olha, esses espinhos aqui, olha. Eles são molinhos assim, mas eles são agressivos, tá? Então, tomar bastante cuidado. Ó, vou deitar esse vaso. Aqui, ó, eu vou dar uma apertadinha aqui, gente, pra ficar mais fácil pra essa terra soltar, tá vendo? Porque eu falei com vocês que precisa de renovar a terra, né? Fica bem compacta. Ó, peguei aqui meu instrumento de trabalho chiquíssimo pra me ajudar. Aqui eu vou estar tentando soltar ele aqui, as beiradinhas, ó, com cuidado para não arrebentar muito as raízes, né? Apesar que para mim aqui, gente, essa planta aqui, essa e a palmeira de Madagascar mesmo que eu tenho, elas são bem fortes e rústicas, sabe? Aguenta o batidão, aguenta meu batidão aqui. Ai, não me deram trabalho nenhum. Então, estrelinha para ela. Uma outra coisa, gente, que vocês podem estar se perguntando é a questão da época, né? Que eu tô fazendo. Ah, mas você tá fazendo replante nessa época agora, que elas estão em dormência e tal.
Gente, isso é muito relativo, tá? Tem pessoas que não gostam. Eu faço replante aqui o ano todo. Não ligo pra essa época não, tá? A decapitação é que é mais demorada para enraizar, né? Costuma demorar mais a sair raiz, mas enraiza também, tá, gente? Demora, mas enraiza. Então, é só por isso mesmo que o pessoal costuma não gostar de fazer replante nessa época do ano. Mas eu aqui não tenho isso comigo não, sabe? Eu faço replante o ano todo. Ó, tá vendo? Já tá soltinha aqui. Tentar puxar aqui, ainda tá meio dura. Ó. Dou uma mexidinha pra cá, dou uma mexidinha pra lá. Nossa, ela tá bem enraizada, gente. Bem enraizada. Ó, se vocês escutarem cachorros latindo no fundo aí, são os cachorros ali do vizinho, gente. Aí vocês não reparem não, tá? Eu vou estar tirando essas pedrinhas aqui, que essas pedrinhas aqui eu vou reaproveitar, tá bom? Essa aqui eu gosto de reaproveitar tudo. Ó, afofei bem com a colher. Agora deita ela aqui. Vou dar uma apertada aqui nesse vaso, apesar que esse vaso aqui, na verdade, ele era uma lixeira que eu reaproveitei. Eu tenho bastante vaso assim que eu faço reaproveitamento. Olha só, gente, filma aqui meu cameraman. Olha a grossura que tá essa raiz, olha que linda. Aqui, olha. Muito bonita, né? O crescimento dessa palmeira, pra mim, é bem rápido, tá? Como eu falei pra vocês, tem uns 3 anos que ela tá aqui comigo. Ela só não tá maior porque eu não dei um vaso grandão pra ela ainda, né? E nem vou dar por enquanto. Como eu estava falando com vocês, eu não vou dar vaso grande pra ela agora. Porque nós temos planos de nos mudar, né? Então, a gente já tá pensando isso, então eu não tô dando vasos muito grandes para minhas plantas, não tô plantando no chão, tá vendo? Ó, tudo é em vaso, porque se Deus quiser a gente vai estar mudando para um lugar maior. Bom, assim são os nossos planos, né? Vamos ver os planos de Deus aí pra gente. Então aqui, ó, voltando aqui. Ixi, tá saindo, vai sair inteira, gente, olha só. Olha isso aqui, gente. Ó, um caco como drenagem eu coloquei caco de telha aqui, olha, tá vendo? Mas olha que monte de raiz, gente. Eu não vou mexer nessas raízes, tá? Vou deixar elas assim. Eu não tô vendo aqui sinal de cochonilha, não tô vendo sinal de nematóide. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu olho por aqui, ó. Raízes branquinhas, raízes novas. Ó, as raízes de alimentação estão saudáveis, a raiz de sustentação, então não vou mexer nesse torrão aqui, eu vou tentar colocar esse torrão do jeito que tá, vou colocar lá dentro, tá? Ó, olha só, que linda. Outra coisa, eu pretendo fazer uma poda, não hoje, né, porque como eu tô mexendo nela, eu vou esperar ela firmar de novo no substrato, nessas ponteiras aqui, ó, pra ver se ela bifurca. Eu quero ela bifurcar, que ela dê mais galhos, tá? Aí eu vou estar fazendo essa poda mais pra frente. Hoje, por enquanto, não, tá bom? Vai ficar assim. Tá vendo aqui, gente? Olha esse pé, essa base grossa dela aqui, ó. Pachipodium. Pachi significa gordo, né? E podium, pé. Pé gordo, tá vendo? Ó, ela dá essa base gorda aqui, ó. Por isso o nome, Pachipodium. Tá? Interessante, né, gente? Prontinho. Agora eu vou estar voltando aqui. Vou tirar essa terra aqui e vou voltar com vocês pra gente fazer o replantio. Gente, voltando aqui, eu vou estar colocando aqui, eu já coloquei um pouco de carvão ali, ó. Vocês sabem, gente, que o carvão, ele é um fungicida natural, né? Então, é muito bom você estar usando isso aí para drenagem e no substrato. Vocês sabem aqui que o meu substrato, eu coloco carvão nele, eu gosto de colocar o carvão. Outra coisa, gente, eu não vou colocar muita drenagem, vou só para colocar um pouquinho aqui, só para o substrato ele não sair no furo ali, ó, da drenagem aqui nesses furos, tá?
Então, vou colocar aqui só um pouquinho, porque como vocês viram, essa planta, ela dá muita raiz. E ela já está com muita raiz, né? Então, vai ser só um pouco aqui no fundo, tá bom? Olha lá, ó. Mostra ali, meu câmera. Ó, tá vendo? Só isso tá bom. Só para forrar aqui o lugar dos buraquinhos ali de drenagem. Aqui eu pego o substrato. Um substrato bem soltinho, que vocês já sabem, né? O meu substrato, ele é um substrato bem solto, ó. Ó. O substrato tem que ser aquele que você aperta, solta e ele cai. Ele não pode fazer aquele torrão, não, tá? Ó. Vou colocar essa quantidade aqui, que eu acho que já tá bom. Vou colocar um pouco do adubo embaixo aqui, que vocês sabem que eu também gosto de colocar, né? Uma quantidade de substrato no fundo aqui. Dou uma mexidinha. E venho com a palmeira. Ó. Pronto, gente. Me organizei, gente do céu. Gente, deixa um like aí pra mim, tá? Quem gosta desse tipo de vídeo. Olha só que trabalheira que dá isso aqui. Me contem aí, gente, se vocês gostam de ver replantio, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa pra mim nos comentários. Isso aí pra gente é muito importante, esse feedback de vocês, tá? Aqui, ó, tá vendo que eu tô tirando só um pouquinho aqui, porque pra encaixar ela perfeitamente ali, eu não vou desmanchar todo, mas tirei um pouquinho aqui dos lados. Aqui eu venho com a minha palmeira. Ficou alto, tá vendo, ó? O que eu vou ter que fazer? Tirar um pouco do substrato. Não tem problema. Venho aqui e tiro um pouco do substrato. Porque, gente, eu não quero mexer nesse torrão. Pra ela encaixar aqui direitinho aqui. E o torrão, ela vai desmanchando todo. Aqui, ó. Prontinho. Encaixei a palmeira ali. A minha pastipódio, né? Olha só. Aí, agora aqui, olha. Gente, olha só, presta atenção aqui, ó. Olha o substrato que ela tava, olha só. Por que também eu quis tirar ela desse substrato? Porque esse substrato aqui, olha, quando eu usava o Carolina Soil, aquele de estufa, ele tem vermiculita. Então, olha só, eu molhei ela tem um tempão e ela ainda tá um pouco úmida, tá vendo, ó? Vocês podem ver aqui que o substrato tá um pouco úmido. Então, ele demora mais a secar, né? E eu com medo de apodrecer o caule, ter apodrecimento, também eu quis estar tirando, tá? Ela tem vermiculita e essa vermiculita, ela mantém o substrato mais molhado. Então, por isso também eu quis fazer essa troca, tá bom? Depois, gente, olha essa bagunça. Daqui a pouco eu tiro tudo isso aqui. Então, agora, pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou voltar com o meu substrato. E vou só encaixar aqui. Colocar aqui uma quantidade. Aqui, ó. Ah, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês também, que eu comecei a usar e que eu tô gostando, é casca de ovo triturada. Tá? Eu tô usando. Eu falei que eu ia usar, ia fazer um teste e ia falar com vocês. Então, eu recomendo, tá? Vocês podem estar colocando aí no substrato de vocês. Casca de ovo triturada. Aqui, ó. Agora eu ajeito ela aqui. Não aperto muito, dou só uma ajeitadinha nela. Olha pra você ver o substrato bem mais leve. O vaso ficou bem mais leve do que o outro. O outro tava custando carregar o outro. Por causa do substrato, que era um substrato mais pesado, né? Esse não. Esse vocês podem ver que ele tá bem levinho. Então, ela vai me agradecer muito. Com certeza. Ó. Prontinho. Vou dar uma batidinha aqui. As raízes ajeitar lá no fundo. Vou colocar mais um pouco do meu adubo aqui na parte de cima.
Esse adubo aqui, gente, é o de floração 414-8. Por que que eu tô usando de floração? Porque eu já tô preparando ela para florir na primavera, tá? Nós estamos no outono, então na primavera ela vai abrir flores. E eu vou estar mostrando para vocês que coisa mais linda que é. Prontinho. Agora aqui eu vou vir com pedrisco e vou finalizar com pedrisco, tá? Só um minutinho e já volto com vocês. Aí eu venho aqui com o pedrisco e já coloco, finalizo com o meu pedrisco aqui. Esse pedrisco também vai ajudar ela a firmar, né? Porque como eu mexi nas raízes, ela vai estar solta aqui no substrato. Então esse pedrisco vai fazer com que ela fique firme aqui no substrato e vai dar uma maior sustentação para ela, até ela firmar mesmo, as raízes começar a firmar no substrato. Olha só, que lindinha que ficou. Posso vir aqui tirar essas folhas velhas, que ela tá fazendo troca de folha, por causa da estação. Eu vou limpar aqui tudo e já volto com vocês. 2000 anos depois. Pessoal, olha como que ficou linda. Planta renovada, substrato soltinho, que é o que ela gosta, né, gente? Bem drenável, bem soltinho, com bastante casca de arroz, carvão triturado, com bastante perlita. Eu vou estar passando aqui 10 dicas de cultivo para vocês dessa palmeira. Bora lá? Primeiro, gente, a escolha do local. Plante a pastipode, um sanderci, em um local que receba bastante luz solar, né? Pode ser num vaso ou no chão. Se for plantar no chão, gente, tem que ser um lugar bem estratégico mesmo, tá? Porque ela precisa, gente, de pelo menos 6 horas de sol por dia para crescer saudável e livre de pragas, de fungos e etc, tá? Segunda, o solo bem adequado. Vocês vão utilizar o solo bem drenado, que é o que eu falei para vocês aqui, né? Com bastante perlita, casca de arroz, carvão triturado ou pedrisco, o que vocês tiverem aí para deixar o solo mais drenável, tá bom? A mistura, gente, dela do substrato é a mesma dos cactos e das suculentas, tá? Para garantir que o solo fique bem drenável. A água tem que bater aqui e tem que passar direto, tá? A terceira, gente, a rega controlada. Como eu plantei ela hoje, né? Eu replantei ela hoje, eu mexi nas raízes, o que que eu vou estar fazendo? Eu só vou molhar ela daqui a uma semana ou 2. E olhe lá. Por quê? Porque como eu mexi nas raízes, estourou alguma raiz, então isso aí pode fazer com que entre fungo. Então o que que eu vou estar fazendo? Procurar deixar esse substrato seco, tá? Por 1 semana, 2 semanas, para ela se recuperar aí, beleza, tá bom? A quarta é a temperatura, gente. O sanderci, né, essa palmeira aqui, essa pastipodium, na verdade, ela prefere temperaturas quentes, porque elas são plantas de deserto, né, gente? No entanto, as temperaturas baixas, vocês já devem tomar cuidado, porque elas não toleram muito a temperatura, assim, quem mora aí pro lado do sul, né, geada e tal, vocês têm que tomar muito cuidado com a questão da temperatura com ela, tá bom? Procurar proteger ela o máximo possível. Quinta dica é a fertilização. A fertilização, eu gosto de estar fazendo ela no período do outono, porque aí, gente, quando for lá na primavera, ela já vai estar recuperada, já vai estar com a vitamina adequada aí do adubo, da fertilização que vocês usam aí, que seja orgânica, que seja química, para florir lindamente, tá bom? A sétima dica são vasos adequados. Como eu falei para vocês aqui, eu não vou dar um vaso maior para ela, porque a minha intenção é futuramente colocar ela no chão. E caso eu precise transportar essa planta, eu não quero que ela esteja num vaso grandão, enorme, para dificultar o transporte. Então, por isso, eu tô mantendo ela nessas vasos menores aí. Mas vocês podem ver que mesmo no vaso pequeno, gente, ela tá engrossando o caule. Olha só. Olha a grossura desse caule, né? Então, assim, o espaço dela aí tá adequado. A oitava dica é sobre o transplante, gente. O transplante, ele tem que ser feito na época certa, no período certo. No início, vocês viram que eu falei pra você que ela deve ter uns 3 anos que tá comigo. Então, desde então, eu não troquei ela de vaso, tá? Então, assim, quando vocês verem que a planta já tá pedindo outro vaso, ou que ela já está com o substrato cansado, que foi o meu caso aqui, eu fiz o transplante. Então, não transplantar ela assim, sem necessidade. A nona dica que eu quero passar para vocês é o controle das pragas, né? Ficar atento aí
com as cochonilhas e os pulgões. Se detectar, trate imediatamente, né, gente? Ou com inseticida, ou com detergente. Tem pessoas que gostam de fazer a misturinha do detergente, né? Também vale, tá bom? A 10ª dica é a propagação. Gente, a propagação dessa Pastipode Sandersi, ela pode ser feita por sementes. Semente, vocês podem estar comprando, né? Existem hoje em dia fornecedores aí que fazem essa venda das sementes. E também vocês podem também, se tiver a planta em casa, 2 na verdade, vocês podem estar fazendo a polinização dessa semente e plantar, que ela vai nascer, gente. Ela nasce assim muito fácil, inclusive eu quero estar fazendo essa experiência aqui no meu cultivo, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu agradeço muito por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Quem gostou, já deixa seu like, compartilha nas suas redes sociais, para que o YouTube entenda, né, que vocês estão gostando do meu conteúdo e possa estar mostrando ele para mais pessoas. Se inscreva no meu canal e é isso, gente. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.